palavra de fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. O texto bíblico que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e nós leremos do verso 31 ao verso 35. E hoje nós vamos trabalhar com você o tema A Expansão do Reino de Deus. Para isso, Jesus contou duas parábolas muito interessantes registradas nesse texto que nós vamos ler com você. Mateus 13, verso 31 a 35, diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia, sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em palavras, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A missão de Jesus foi trazer o reino de Deus à terra. Por isso que a mensagem central de Jesus, a mensagem que exalou de forma mais forte e mais frequente dos lábios de Jesus, foi sobre o reino de Deus. O Evangelho de Mateus, ele usa uma expressão para se referir ao reino de Deus, que é o reino dos céus. O Evangelho de Lucas, outros evangelhos se referem ao reino de Jesus como o reino de Deus, mas o Mateus gosta de usar a expressão reino dos céus, porque a expressão reino dos céus dá para nós também a compreensão de que esse reino que Jesus veio instaurar na terra é um reino transcendente, é um reino superior, é um reino que está num patamar acima, é um reino que está nos céus. É um reino que é absolutamente contrário aos reinos deste mundo. E nós sabemos e temos presenciado o quanto os reis e os reinos deste mundo têm falhado em promover a igualdade, a justiça, a paz e tudo aquilo que nós, seres humanos, precisamos para viver bem. É diante dessa realidade que Jesus diz que Ele trouxe o reino do seu Pai à terra. Ele trouxe o reino dos céus. João Batista, aquele que foi o precursor do ministério de Jesus, na sua mensagem afirmou que o reino dos céus havia chegado. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, a mensagem do João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa é a nossa convicção. O reino de Jesus, o reino de Deus chegou entre nós. O reino de Deus está entre os homens. Mas esse reino que chegou entre nós, agora ele precisa expandir-se. Esse reino que chegou entre nós, agora ele precisa se desenvolver. Agora esse reino precisa crescer. E Jesus, então, conta essas duas parábolas para ilustrar todo o processo de expansão do reino de Deus. Jesus conta a parábola, primeiro, da semente de mostarda que é lançada na terra, germina, cresce e torna uma árvore. E também conta a parábola do fermento, que é lançada sobre a massa e toda a massa, então, vai ser levedada. Nós vamos compreender algumas coisas sobre a expansão do reino de Deus à luz dessas duas parábolas de Jesus. Primeiro é que o reino de Deus tem um início imperceptível, mas ele é potencialmente expansível. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nessas parábolas de Jesus sobre a expansão do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem o seu início quase que imperceptível,
No entanto, ele tem um potencial enorme de expansão. Jesus, então, disse que o seu reino, e ele, então, usa figuras do cotidiano, as parábolas é exatamente isso. Jesus ele está emprestando situações ou figuras do cotidiano para ilustrar os princípios do reino. E Jesus, então, compara o reino a uma semente de mostarda. A semente de mostarda, ali no contexto de Jesus, na Palestina, no Oriente, era conhecida como a menor das sementes. Ela não é a menor semente conhecida no mundo, mas para eles, naquele contexto, era a menor semente conhecida. Mas essa semente, minúscula, pequenininha, quando lançada na terra, ela germinava. Ela era capaz, então, de se transformar numa planta de até 3 metros de altura. As aves chegavam a fazer, inclusive, ninhos na copa da mostarda que havia crescido. Então, Jesus está dizendo, o reino é como essa sementinha de mostarda, quase imperceptível na palma da mão. Mas quando ela germina, ela se torna uma planta de 3 metros de altura, onde as aves nela fazem o seu ninho. Jesus também vai dizer que o reino é como o fermento. É colocado uma pequena quantidade de fermento, e aqui Jesus se refere provavelmente a uma quantidade de massa que era preparada para o sustento das famílias durante uma semana. Conta-se que uma família de porte grande, na Palestina, nos dias de Jesus, ela fazia aproximadamente entre 30 litros a 40 litros de massa, que era o suficiente para ter pão durante toda uma semana. Jesus está dizendo que uma pequena quantidade de fermento era capaz, então, de levedar toda essa quantidade de massa. E ele diz, assim é o reino. O reino de Deus, ele começa pequenininho, mas ele vai se expandindo, ele vai ganhando proporções enormes. Veja, por exemplo, o próprio Jesus. Ele é um exemplo claro do poder de expansão do reino. Jesus é o próprio Deus que se encarna, se tornou homem, mas ele vai nascer numa casa de um casal, o José e Maria, casal pobre. O José era um carpinteiro, então é um casal simples. Jesus vai crescer numa cidade chamada Nazaré. Nazaré era um vilarejo na Galiléia, sem qualquer expressão política, sem qualquer importância econômica dentro daquele cenário. É ali que Jesus cresce. Depois Jesus chama 12 homens para ser os seus discípulos. Jesus não escolheu pessoas importantes, pessoas com status na sociedade. Jesus escolheu 12 homens simples, alguns deles até muito chucros. Quando Jesus morre, e é bom lembrar que Jesus morreu como um bandido, Jesus morreu da forma mais vexatória possível. E quando Jesus então ressuscitou, reapareceu aos seus discípulos, quando Jesus é levado aos céus, havia uma comunidade de aproximadamente 120 discípulos. 120 discípulos formados por pescadores, publicanos, fariseus, ex-prostitutas, pessoas também sem muita pompa. No entanto, aqueles 120 discípulos fizeram uma revolução a partir de Jerusalém. Quem poderia imaginar que aquele homem, vindo de um casal pobre num vilarejo como Nazaré, pudesse então instaurar um reino que ele dizia que veio trazer e ganhasse proporções tão gigantescas? O próprio reino de Roma. Roma era uma civilização que até hoje o mundo ocidental ainda colhe heranças da influência de Roma. Roma, com todo o seu poderio, com toda a sua grandeza, com toda a sua capacidade, começou a sentir-se ameaçada pelos discípulos de Jesus, pela mensagem cristã, de maneira que os seus imperadores começaram a perseguir os líderes da igreja. Muitos foram mortos, outros foram presos, alguns foram exilados, muitos tiveram seus bens confiscados.
Tudo isso Roma fez para que acabasse com o projeto de Jesus, que era fazer com que o seu reino se estabelecesse. Mas bastou 3 séculos e o reino de Roma se rendeu ao reino de Jesus. O Império Romano, depois de 3 séculos, declarou-se um império cristão. Esse é apenas um exemplo do poder de expansão do reino de Deus. Ele pode começar quase que imperceptível, mas à medida que ele vai se expandindo, ele vai ganhando proporções tremendas. Veja, por exemplo, hoje, o nome de Jesus é o nome mais pesquisado na internet. Não é o nome de outras celebridades. Não, o nome Jesus é o nome mais pesquisado na internet. E o interessante é que Jesus nunca viajou para uma distância a mais de 200 quilômetros do lugar onde ele nasceu. Jesus nunca foi além de 200 quilômetros. O lugar mais longe que Jesus viajou, do ponto onde ele nasceu, ficava a 200 quilômetros. Jesus nunca escreveu um artigo, um livro. Jesus nunca teve um vídeo gravado. Jesus nunca fez nenhum registro acerca de si mesmo. No entanto, o seu livro, a Bíblia, é o livro mais vendido no mundo. Não existem, no mundo, existem milhões e milhões de pessoas que dizem que a sua vida foi transformada pelas palavras de Jesus. A nenhuma outra pessoa é atribuído esse poder de mudança e de transformação. Milhares de pessoas no mundo inteiro estão abdicando da sua própria vida para viver em função da vida de Jesus. Nenhum movimento na terra levanta tantos líderes quanto o movimento de Jesus. Observe o poder de expansão do reino de Deus. Por isso, a minha palavra para você é convidando você a deixar esse reino entrar na sua vida, entrar no seu coração. O reino de Deus chega a você, quase que imperceptível, entrando no seu coração, mas ele vai se expandir, transformando todo o seu caráter, transformando a sua mente. E aí o reino de Deus, que chegou até em você, também começa a se expandir para além de você. Ele começa a transformar a sua casa, ele começa a transformar as suas relações. Esse reino de Deus que chega em você, ele começa a se expandir para além de você, ele começa, inclusive, a expandir-se para a sua empresa. A sua empresa passa a sofrer os efeitos da manifestação desse reino através da sua vida. Esse reino chega pequenininho em você, mas ele começa também a se expandir, abençoando muitas e muitas pessoas através de você. Deus coloca no seu coração um projeto pequenininho, um projeto social, mas é um projeto do reino. E quando você se dá conta, esse projeto ganhou proporções que nem você acreditava, mas porque o reino de Deus é assim. Onde ele chega, onde ele é plantado, onde ele é lançado, talvez ele comece pequeno, imperceptível, mas ele vai crescer, ele vai se expandir, e ele vai ganhar proporções que de fato nos surpreendem. Esse é o poder do reino de Jesus. Ele começa quase que imperceptível, mas tem um potencial de expansão tremendo. Segundo, esse texto vai nos ensinar que o reino de Deus não se expande por si mesmo. O reino de Deus, ele vai se expandir, mas ele não se expande por si mesmo. Porque Jesus diz que essa semente, ela germinou. A semente de mostarda germinou, ela se transformou numa árvore de 3 metros de altura, só que alguém lançou essa semente ao chão. Ele diz que um homem semeou essa semente. Jesus diz que esse fermento levedou toda a massa. No entanto, alguém lançou esse fermento à massa. Jesus diz que a mulher é quem lançou o fermento à massa. Então, o reino é a semente, mas alguém lançou essa semente. O reino é o fermento, mas alguém lançou esse fermento à massa. Portanto, Jesus quer nos ensinar que esse reino que ele trouxe à terra, que ele instaurou no mundo, ele está entre nós. Ele precisa expandir.
mas nós somos responsáveis pela expansão e o crescimento desse reino. Por isso, então, que Jesus vai dizer que o reino foi dado a nós. Os discípulos de Jesus recebeu a incumbência de ter esse reino e fazer com que esse reino se expandisse. Olha o que Jesus disse em Lucas 22, versículo 29. Jesus disse assim: e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Observem, Jesus está dizendo, eu estou designando a vocês o reino. O Pai confiou o reino a mim, mas agora eu estou confiando a vocês. A igreja recebeu a responsabilidade de expandir esse reino no mundo. E nós, primeira coisa que nós, discípulos de Jesus, fazemos para esse reino expandir é a oração. Por isso, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, na oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. No capítulo 6, versículo 10, Jesus disse que nós deveríamos orar dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Então, primeira coisa que nós fazemos para que esse reino venha expandir-se ao mundo vamos orar. A nossa oração é, Senhor, que o teu reino seja instaurado, primeiramente na minha vida. Vamos orar para que o reino de Deus seja instaurado na nossa casa, na nossa família. Vamos orar para que esse reino possa se expandir na nossa empresa, na nossa universidade, que esse reino possa se expandir e influenciar toda a nossa sociedade. Porque os reinos deste mundo já nos provaram que eles são decadentes, eles são fadados à falência, mas o reino dos céus não. O reino dos céus traz valores, princípios, uma mentalidade que está para além da nossa realidade, porque esse reino é dos céus. Essa é a nossa responsabilidade, orar para que esse reino seja instaurado entre nós e possa expandir-se para além de nós. Mas a segunda coisa que nós podemos fazer para fazer com que esse reino de fato se expanda é fazer discípulos. A estratégia de Jesus para instaurar o seu reino na terra e fazer com que esse reino expandisse era fazer discípulos. Por isso Jesus disse assim em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus deu uma grande missão para os seus discípulos. E a missão é descrita da seguinte forma. Ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que fazer discípulos é a estratégia de expansão do reino? Porque cada discípulo de Jesus é um sinal visível do reino de Deus na terra. Nós que dissemos amar a Deus, nós que afirmamos que somos seguidores de Jesus, nós pertencemos ao seu reino, então neste mundo nós somos um sinal visível do seu reino. Onde cada discípulo de Jesus estiver, ali o reino estará. Por isso é que a igreja, ela está no mundo, e esse é o plano de Jesus. O plano é, orem para que o reino venha, e agora saiam pelo mundo e façam discípulos. E há uma história interessante, na verdade uma história fictícia, que conta que Jesus, quando se apresentou aos discípulos após a sua ressurreição, deixou-lhes a responsabilidade de expandir o seu reino na terra. Jesus então voltou para o céu. Chegando ao céu, o anjo Gabriel recebe Jesus e diz, muito bem, Jesus, que bom então que o Senhor cumpriu a sua missão. Cumpriu bem a missão, não é? Jesus então disse para ele, cumprimos a missão, mas ainda não consumamos a missão. O anjo Gabriel então, um tanto admirado e com dúvida, pergunta, mas como assim? O Senhor não cumpriu toda a sua missão? A sua obra não ficou completa? Jesus então se dirige ao anjo e diz, sim, eu cumpri a minha parte. Eu me fiz homem, vivi entre eles, dei-lhes o exemplo de como viver, morri na cruz, levando sobre a cruz o pecado deles,
mas agora eu deixei com eles a missão de fazer com que o meu reino seja expandido na terra. Aí então o anjo Gabriel, agora estupefato, se dirige a Jesus e diz assim: então o Senhor quer dizer que a missão de expandir o reino de Deus na terra está na mão daqueles pescadores chucros e ignorantes, daquelas mulheres que até bem pouco tempo trabalhavam na prostituição, daqueles fariseus que por muito tempo ficou perseguindo o Senhor e tinham cabeça dura para se converter. Então a expansão do reino agora está na mão daquelas pessoas. E se eles falharem? Qual o plano B, Jesus? E Jesus então se dirige ao anjo dizendo: não existe plano B. Então, o plano A é: vão e façam discípulos. Se a igreja falhar nessa missão, não existe plano B. Estamos aqui para que o reino de Deus possa se expandir, porque o reino não se expande por si mesmo. E, em terceiro lugar, esse texto, que narra para nós essas duas parábolas de Jesus, vai nos ensinar que o reino de Deus também, ele não se expande para si mesmo. O reino de Deus, ele não se expande para si mesmo, porque Jesus então vai dizer que essa semente que fora lançada à terra, ela germinou, ela cresceu, se tornou uma árvore alta, 3 metros de altura, as copas estão ali. Agora, as aves, segundo Jesus, vêm e fazem ninhos nas copas dessa árvore. Ora, o reino é a semente. A árvore é resultado da manifestação desse reino, mas ela não existe para si mesma. Ela está ali para beneficiar os que estão ao entorno. As aves fazem os seus ninhos, outros encontram debaixo dela sombra para se refrescar. Jesus disse ainda que o reino é como esse fermento, que é lançado à massa. Essa massa, ela vai ser preparada, vai ser assada e vai se transformar em pães, para que outras pessoas possam se alimentar. Então, o reino de Deus, ele não existe para si mesmo, ele não se expande para si mesmo. O reino de Deus, ele se instaura, ele se expande para que outros possam ser abençoados. Portanto, meu querido, quando nós pensamos no reino de Jesus, e quando nós ainda entendemos que nós fazemos parte desse reino, nós vamos compreender que nós estamos aqui para manifestar o reino, mas esse reino, ele precisa ser bênção para as pessoas. Esse é o diferencial do reino de Jesus para os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo existem para ser servido pelas pessoas. Essa é o ponto decadente dos reis e dos reinos que nós visualizamos e presenciamos. Os reinos existem para ser servidos, mas Jesus disse que o seu reino, ao contrário deles, não existe para ser servido. Este reino existe para servir. Jesus disse isso em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Veja o que Jesus disse. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, observem, Jesus está dizendo que onde o reino dele se instaura, se expande, ele levanta líderes. Mas os líderes desse reino, que Jesus disse que são as pessoas importantes, eles não se levantam para ser servidos, eles se levantam para servir. Portanto, quando você faz parte do reino de Jesus, você abandona toda pretensão de poder, onde você agora quer simplesmente receber o serviço. Agora você assume a condição de servo. Jesus diz que nesse reino todos são servos, porque agora nós queremos servir, abençoar as pessoas.
Como que você vai manifestar o reino de Jesus por onde você passar? Servindo as pessoas. Onde quer que você esteja. Os discípulos de Jesus manifestam esse reino colocando-se a serviço das pessoas. Na sua universidade, seja alguém prestativo. Lá na sua escola, seja uma pessoa que está sempre à disposição de servir. Na sua família, seja uma pessoa que se coloque como serviçal, aquele que não cansa de abençoar as pessoas. Na sua comunidade, no seu bairro, nas suas relações sociais, seja você sempre aquele que toma a iniciativa de servir antes de ser servido. Quando assim o fazemos, nós estamos sendo um reflexo do reino. O reino não se expande para si. O reino se expande para os outros. Você é a mostarda que germinou e os pássaros precisam encontrar em você lugar para fazer seus ninhos e lugar de descanso. Você precisa ser o lugar onde as pessoas vão encontrar sombra para se refrescar. Você é a manifestação desse fermento que levedou, e essa massa vai servir de alimento para as pessoas. Você é uma fonte de bênção para a vida das pessoas. É assim que manifestamos o reino de Deus na terra. E, em último lugar, o reino de Deus se expande influenciando todas as realidades. Jesus, nessa parábola, vai nos ensinar que o seu reino, quando ele se expande para influenciar todas as realidades. Jesus disse na parábola que o fermento leveda toda a massa. O fermento não leveda 75% de uma massa. Ele não vai levedar 90% da massa. O fermento lançado à massa, ele leveda 100% da massa. Assim é o reino. O reino de Deus, ele chega e ele quer então se infiltrar, ele quer influenciar todas as realidades. Essa é a intenção de Jesus. Jesus quer que o seu reino, onde chegar, esse reino onde ele se manifestar, as realidades sejam influenciadas por ele. No entanto, você já percebeu como que nós desenvolvemos uma mentalidade pequena acerca do reino? Porque nós nos acostumamos a classificar atividades que são espirituais e atividades não espirituais. Nós entendemos que algumas atividades são sagradas, outras são profanas. Jesus, ele veio para exterminar essa mentalidade. Ele quer que tudo seja espiritual, ele quer que tudo seja sagrado. Por exemplo, você vê um poeta rendendo-se ao reino de Deus. E talvez ele seja tentado a achar que, para fazer parte do reino, ele tem que deixar de lado os seus poemas. Não. Agora ele vai continuar escrevendo poemas, mas agora ele é um cidadão do reino e tudo que ele escreve é de alguma forma expressão dos valores desse reino. Você vai encontrar, por exemplo, o cineasta, que é apaixonado por cinema, mas ele acha que porque agora faz parte do reino, ele deve abandonar o cinema. Não, o reino de Deus não está convidando ele a deixar o cinema, está convidando ele agora para fazer da sua arte uma manifestação desse reino. Você encontra, por exemplo, aquele craque de futebol que agora se rendeu ao reino de Jesus. E talvez ele possa ser tentado a achar que para servir a Jesus, ele não precisa mais ter a pretensão de ser um grande craque. Não, o reino quer que ele continue com a pretensão de ser um grande craque, mas agora tudo o que ele fará será para manifestar o reino de Deus. O cientista quer render-se ao reino de Deus, mas ele não se rende ao reino porque ele acha que ciência e reino de Deus não podem andar de mãos dadas. Pelo contrário, a ciência também precisa agora ser influenciada pelo reino de Deus. Por quê? Porque o reino veio para influenciar todas as realidades. A Bíblia diz isso para nós na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. No capítulo 1, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer, preste atenção nesse texto, veja o que a Bíblia está dizendo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais
ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, esse é o propósito de Jesus, fazer com que todas as coisas sejam convergidas a Ele. Que todas as coisas são essas? O esporte, a arte, a música, a política, a economia, a cultura, a educação, o rádio, a TV, a gastronomia, tudo que existe, agora precisa estar convergida a Cristo. O reino de Deus chegou no mundo para influenciar, para levedar todas as realidades, porque tudo deve ser feito para a glória de Deus e como manifestação do reino de Deus na terra. Por isso eu termino a palavra de hoje convidando você a entregar o seu coração para Jesus. Entregue a sua vida completamente a Jesus. Convide para que o reino dele faça parte de você. E você vai perceber que esse reino pode chegar até você, às vezes de forma tão pequena, imperceptível, mas ele vai se expandir. E quando você se der conta, sua mente, seu coração, sua família, sua casa, tudo foi mudado, porque esse reino chegou até você. Eu espero que essa palavra, de alguma forma, tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de oração. Palavra de paz.